estudar o Tratado de Tordesilhas. Veja um mapa que mostra a rota dos grandes navegadores portugueses à procura de um caminho para as Índias. O número 1, que está em azul, é Pedro Álvares Cabral, o amarelo, Vasco da Gama, e o vermelho, Bartolomeu Dias. Veja que eles estão seguindo o sentido sul. O primeiro navegador a procurar um caminho para as Índias foi Bartolomeu Dias. Ele contornou a África e chegou até o sul. Depois dele foi Vasco da Gama, que fez o mesmo percurso de Bartolomeu Dias, mas completou essa rota até chegar às Índias. Depois deles, nós temos Pedro Álvares Cabral, que foi um navegador que entrou para a nossa história porque ele descobriu o nosso país e ele completou também o caminho para as Índias. Como você vê no mapa, ainda falta um grande navegador muito importante nos nossos estudos. Vejamos o mapa que mostra a rota de Cristóvão Colombo, também que foi um importante navegador. Ele estava a serviço do rei da Espanha à procura desse caminho para as Índias. Na primeira viagem que ele fez, ele se deparou com novas terras, achando que eram as Índias, mas na verdade ele achou um novo continente e nem sabia. E depois ele fez outras viagens, só que Cristóvão Colombo ele fez o sentido oeste, enquanto os portugueses fizeram o sentido sul, como você vê no mapa. Veja bem que aí gerou um conflito. De quem seriam essas terras? Já que os espanhóis já estavam na América, assim também como os portugueses já tinham descoberto terras no novo, chamado Novo Mundo. Para resolver essa situação, o Papa espanhol Alexandre VI foi o mediador entre essas duas nações. Foi feito um documento chamado Bula Intercoetera, que dizia o seguinte: a 100 léguas de Cabo Verde passaria uma linha imaginária que demarcaria as terras entre essas duas nações. Seria a leste terras de Portugal e a oeste da Espanha. Mas os portugueses não aceitaram, acharam que estavam sendo prejudicados. Inclusive, Dom João II ameaçou guerra contra a Espanha se não resolvesse a situação. Então, foi resolvido da seguinte forma. E um novo tratado aconteceu, o Tratado de Tordesilhas, um dos mais conhecidos. Tem esse nome porque foi assinado na cidade de Tordesilhas. Este documento dizia o seguinte, que a 370 léguas as terras seriam de Portugal. Veja que essas terras dos portugueses se expandiram, antes eram 100 léguas. Então ficou que no sentido oeste seria da Espanha e no sentido leste seria de Portugal. Essa questão estaria resolvida. Vejamos então que o Brasil era propriedade de Portugal. Será que era só os portugueses que tinham interesse no Brasil? Não, outros povos. Vejamos por quê. O que o Brasil tinha de valioso? Quando os portugueses chegaram aqui, de cara eles não encontraram nem prata nem ouro, mas acharam o nosso pau-brasil em abundância. E isso despertou o interesse de outros povos, como os holandeses, franceses e ingleses. E o rei de Portugal precisava fazer alguma coisa para proteger essa riqueza. Para isso, foram criadas as primeiras expedições. Como proteger o nosso imenso litoral? Para isso, surgiram 3 grandes expedições, e a primeira delas foi a Expedição Exploradora, liderada por Gaspar de Lemos. Percorreu todo o litoral e percebeu que a nova terra não era uma ilha. Foi então que o seu nome passou a ser Terra de Santa Cruz. Foi nessa expedição que se descobriu a existência do pau-brasil. Outra expedição foi a guarda-costas. Nessa expedição, o objetivo era policiar o nosso litoral e evitar o contrabando do pau-brasil.
mas o governo português percebeu que era impossível defender o nosso litoral só com as expedições guarda-costas. E por isso ele formou uma outra expedição, que foi a colonizadora. Então, essas expedições vinham pessoas de Portugal para morar no nosso território e assim construir, plantar e povoar, e assim evitar a invasão de outros povos. Como o Brasil era muito grande, era praticamente impossível o rei de Portugal colonizar o Brasil, ou seja, fazer o país ser povoado e mantido pela coroa portuguesa. Povoar nossas terras era preciso, então foram criadas capitanias hereditárias. O rei dividiu o território em 15 grandes lotes de terra e escolheu algumas pessoas de sua confiança que em Portugal tinha dinheiro para poder ganhar uma parte da terra. Vamos ver quem são essas pessoas. Os que ganhavam essa parte da terra eram chamados de donatários. Donatários vem de donos, então eles passavam a ser donos dessas terras, mas eles tinham direitos e deveres. Vamos ver? Proteger suas capitanias dos invasores, povoá-las, plantar produtos que pudessem ser vendidos na Europa, fundar vilas, escravizar indígenas, distribuir terras e pagar impostos ao governo português. Esse sistema de capitania, será que resolveu? Será que progrediu? Foi para frente? Vamos ver. Essa ideia não deu muito certo. Muitos motivos tiveram, mas um deles teve muito ataque indígena. Eles não gostaram da invasão e levaram colonos e donatários à morte. É claro que eles não gostavam de ser escravizados, eles não gostavam de perder as suas terras, então eles resistiam o que podiam. O sistema de governo geral era um novo sistema para resolver a situação das capitanias que não estavam prosperando. Foi aí que o rei de Portugal implementou esse novo governo. Vamos ver que o rei de Portugal era a autoridade máxima. Ele mandava as ordens e o governador geral acatava e administrava a colônia. Mas o governador geral tinha os seus auxiliares, por exemplo, o ouvidomo, o provedomo e o capitão-mor. Vamos agora conhecer quem foram os governadores que se destacaram na colônia. Governos gerais. O primeiro deles foi Tomé de Sousa. Primeiro governador-geral, fundou a cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital da colônia. Duarte da Costa. Segundo governador-geral, fundou o Colégio de São Paulo, que mais tarde deu origem à cidade de São Paulo. Mendes Sá. Terceiro governador-geral, fundou a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, atual Rio de Janeiro. Expulsou os franceses do Rio de Janeiro. Então, aí, este é o assunto que nós estudamos no bimestre passado.